Pai, Tu és fiel, creio em Ti. Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre ao me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, a crer que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração, pois nada foge dos planos Teus, Senhor. Descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se o meu corpo doença sofrer, se por Ti eu tiver de morrer, Tua vontade se cumpre em meu ser. O meu amor firme descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Amém? Você pode dizer amém para essa oração que fizemos? Mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. Que o Senhor possa nos confortar e nos animar, mesmo em meio ao sofrimento. Quero louvar o Senhor por esse dia
e pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, servindo e adorando ao nosso Deus. Os irmãos que se encontram em casa e estão participando conosco também, saibam da nossa saudade em relação a vocês. E o nosso desejo é que Deus abrevie este tempo para que possamos estar todos juntos novamente. Vamos fazer uma oração iniciando o nosso culto público. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Porque tu és um Deus sábio, um Deus justo, um Deus bom, um Deus maravilhoso. Mesmo por vezes não entendendo, por vezes sofrendo, nós cremos, nós confiamos que o Senhor tem o melhor para aqueles que te amam. E esta verdade, em nossos corações nos anima e nos consola em meio às dificuldades da vida. Neste dia que possamos nos alegrar em Ti, na Tua presença, como o salmista disse, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Que isso aconteça no nosso meio aqui, Deus, que o Teu Espírito Santo nos encha, que esse ambiente esteja cheio da Tua presença, Senhor. E ao voltarmos para as nossas casas ou em outros momentos do dia, o nosso coração esteja regozijado no Senhor, o nosso gozo em Ti e o Senhor sendo suficiente para nós. Nós te adoramos e te engrandecemos neste dia, pedindo a Tua direção, quebranta os nossos corações, fale conosco nesta manhã por meio da Tua palavra e se manifeste graciosamente no nosso meio, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, quero dar alguns avisos, seguido de uma oração. Hoje, pela manhã, o pastor Valdenberg está na Igreja Cristã Evangélica da Vida Industrial para conduzir uma assembleia ali para a escolha de um novo pastor para aquela igreja. Então, por isso ele não está conosco, que o Senhor faça a vontade dele e use essa assembleia para colocar um pastor ali naquela igreja. Então, os irmãos orem por isso e esperem as boas notícias que devem vir. Segundo aviso que eu queria deixar para os irmãos sobre as nossas programações. Mesmo a nossa igreja ainda não voltando plenamente com atividades normais que nós fazemos, nós estamos voltando gradativamente. E nós continuamos com reuniões de orações na quarta-feira. Todos os irmãos são convidados. Tem sido tão bom, mesmo ali pelo computador, vendo os irmãos, compartilhando os motivos. Nós continuamos com as nossas aulas da EBD online, na sua maioria. As crianças agora retomaram as suas classes também no WhatsApp. Então, nossa igreja continua em movimento, continua ativa, continua atuante na obra do Senhor, dentro daquilo que nós podemos fazer. Eu quero incentivar você a participar da vida da igreja, mesmo que de forma remota ainda, nos outros trabalhos. A participar, se envolva, participe, você e a sua família. E dentro disso, quero incentivar você a participar do nosso grupo de oração no WhatsApp. O nome do grupo é Orai Sem Cessar. E quantos motivos de oração aparecem ali, irmãos? Por vezes, pessoas que nem conhecemos. Oramos por missionários, oramos por pedidos pessoais dos irmãos. Essa semana o grupo se mobilizou para orar pelo pastor Barnett, que passou mal e precisou fazer uma cirurgia ali de emergência, digamos assim. Graças a Deus está bem, já saiu da UTI, está no quarto, aguardando alta, né, Beth? Aguardando alta, que coisa boa! A igreja se mobilizou, orou, ficou sabendo da luta e do sofrimento do nosso irmão, da sua família. Então eu quero incentivar você a participar. A Márcia, a mãe dela, já idosa, lutando contra o câncer, e
e a irmã dela ficou com Covid, e a preocupação da mãe pegar Covid, ela compartilhou isso no grupo, nós oramos e ela deu as boas notícias de que a mãe não tinha pego Covid, estava bem. Veja como é bom participar da vida da igreja. Então participe, eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a participar conosco. É muito importante essa vida de comunhão. Quantos por vezes estão se sentindo sozinhos, estão caminhando sozinhos na vida cristã, sem comunhão com a igreja? E nós precisamos de comunhão, irmãos. Ainda que nem todos possam estar aqui presencialmente, a nossa comunhão, ela vai além dessa reunião pública. É na vida, é na oração, é entender o sofrimento do outro, é se envolver. Por isso eu quero convidar você a participar das atividades da igreja, dos grupos de oração, a se envolver, a não se isolar, a ligar para o seu irmão, a pedir ajuda quando você precisar. Faça isso, não caminhe, não viva a vida cristã sozinho. Nós fomos salvos para viver numa família, num corpo, numa comunidade. Então esse é o meu incentivo para os irmãos nessa manhã. E aproveitando, eu quero chamar aqui o diácono Alexandre para fazer uma oração. Oração pedindo que o Senhor abençoe a nossa igreja, a nossa comunhão, abençoe os irmãos que estão enfermos, agradeça pelo pastor Barnett que está melhor e peça pela plena recuperação dele. Ore em favor dos que estão desempregados. Vamos orar, interceder pela nossa igreja nesse momento. Então, meu irmão, nos conduza nessa oração. Agradecemos a Deus por esse dia lindo que nos proporcionaste. Papai, obrigado porque podemos, apesar de um número restrito aqui, ó Deus, mas com um grande número, ó Deus, assistindo, ó Pai, através da internet, ó Deus, chegando em lugares que muitas vezes nem imaginamos, ó Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está sendo divulgada, ó Deus, porque muitos estão crescendo ouvindo a Tua palavra. Sim, Colocamos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, os nossos irmãos enfermos, ó Deus. sim, Deus. Fica com eles, ó Deus, dá sabedoria aos médicos, ó Pai. E desde já, ó Deus, já agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos que irmãos têm recebido, ó Deus, com seus diagnósticos, ó Deus, com diagnósticos favoráveis a eles, ó Pai. E em especial lembramos, ó Deus, do pastor Barnett, ó Deus, da Priscila, filha da Maria Lúcia, ó Deus, que Tu possa estar abençoando, ó Deus, e dando a cura completa para esses irmãos, ó Pai. Amém, Senhor. Fica também, ó Deus, com os nossos irmãos que estão desempregados, ó Pai, que não lhes falte, ó Deus, o consolo, o conforto que vem de Ti, ó Deus, pois sabemos que a verdadeira paz vem de Ti. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que temos em quem confiar, ó Deus, que podemos confiar em Ti, pois Tu não mudas e Tu és o mesmo ontem, hoje e o será amanhã. Verdade, Senhor. Confiado, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, em quem Tu és, ó Deus, Te louvamos, Te agradecemos e tudo Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero chamar aqui à frente a equipe de música. Vai nos conduzir no louvor a Deus, a cantarmos ao Senhor. O salmista diz que fica bem louvar ao Senhor. Então vamos fazer isso com muita alegria e disposição no nosso coração. Desde já eu quero pedir para os irmãos se colocarem em pé, convidar os que estão em casa também a participarem conosco neste momento. Bom dia, igreja. Então a primeira música que a gente vai cantar é Ele Exaltado. E no Salmo 148, o salmista chama toda a criação, desde os anjos até as plantas, os animais e por fim a gente, para louvar o Senhor, porque Ele mandou e todas as coisas foram criadas, porque o nome dele é excelso e a majestade dele vai muito além da terra e do céu. Então vamos adorar esse Deus que é exaltado nos céus e na terra.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Começo. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. 1 Timóteo 1,17. Vamos louvar a esse Deus que merece todo o nosso louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, A força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8:28. Pai, tu és fiel, eu creio em ti. Teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos teus, Senhor. Descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor
Os irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor pela sua soberania. Vamos meditar na palavra dele. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. O Senhor tem nos dado a graça de fazer uma exposição do livro de Gênesis, capítulo após capítulo, e hoje chegamos no capítulo 5. Antes de lermos este texto, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito dele, para que quando formos ler, você se atente para algumas coisas fundamentais nesse texto. Gênesis capítulo 5 é um daqueles textos que nós chamamos de genealogia. É um daqueles textos que a gente sempre pula na leitura anual. É um daqueles textos que a gente, por vezes, chega a questionar o que Deus tem para falar comigo em um texto que só diz fulano gerou ciclano e gerou não sei quem, uma lista de nomes. O que Deus tem para falar comigo? Nesses momentos nós precisamos nos lembrar de 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 e 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa vida, inclusive as genealogias, né? Então, nós precisamos aprender a ler essas genealogias de modo que entendamos o que Deus quer falar conosco por meio delas. Então, para entendermos isso, precisamos saber o propósito pelo qual o autor escreveu a genealogia. Ela não está jogada ali simplesmente ao acaso. O autor do livro de Gênesis, quando Moisés escreve esse livro ou compila esse livro, ele tem um propósito estabelecido ao escrever essa genealogia no lugar onde ela está. E quando nós observamos esse propósito, nós conseguimos entender claramente o que Deus quer nos falar com esse texto. É muito importante você se atentar nos detalhes da genealogia. Há muita repetição, mas há coisas diferentes. Esses detalhes diferentes é o que o autor quer chamar nossa atenção. Vamos ler esse texto, preste atenção nos detalhes. Gênesis capítulo 5 diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Depois que gerou a Maalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 75 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhas e filhos. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 72
5 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque toda ela é inspirada e útil para a nossa vida. Que o Senhor, nesta manhã, nos ajude a compreender o teu recado para as nossas vidas. Nos use e abre o nosso coração para isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que texto, né? Quantas vezes nós já lemos esse texto e ficamos impressionados com a quantidade de tempo que esses homens viveram. Um viveu 900 e tantos anos, 700, o que viveu menos foi 350. Imagine, um homem com 350 anos de vida. Nós temos aqui a nossa irmã, Dona Undina, que tem 103, 104, alguma coisa assim, e nós já ficamos impressionados com a idade dela. Imagine esses homens que viveram 900, 800, 700, muitos anos de vida. Mas o texto não deve nos chamar a atenção por esse detalhe da idade. Esse detalhe está aqui para nos dizer que eles viveram muito, tempo, mas não é o que o autor quer nos transmitir com esse texto. Meus irmãos, esse texto está falando de uma geração. Esse texto deve ser lido a partir de Gênesis 3:15. Olha na sua Bíblia, volta algumas páginas e vá para Gênesis 3:15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando com a serpente e ele está dizendo que 2 gerações irão vir, os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E aí, no capítulo 4, nós temos a genealogia daqueles que se afastam de Deus, a turma de Caim, que resolveu construir uma cidade para si, que resolveu abandonar o Senhor, que se rebelou contra o Senhor, onde o pecado avançou e a maldade no mundo cresceu grandemente. Veja, desde que o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, o mundo nunca mais foi o mesmo. Houve primeiro o homem que foi criado para ter comunhão com Deus, passou a ter medo de Deus e se escondeu dele. O homem e a mulher que foram criados para ter um relacionamento de uma só carne, se desentenderam por conta do pecado. Os irmãos, houve inveja e assassinato entre irmãos. Houve imoralidade e violência na parte de Lameque. E o pecado, então, estava avançando no mundo, nesta geração. Mas houve uma outra geração, daqueles que invocavam o nome do Senhor. Esse é o capítulo 5, daqueles que invocam o nome de Deus. Então, veja o contexto. Nós temos o mundo influenciado pelo pecado desde o capítulo 3. O mal avançando no mundo. Aí, nós temos o capítulo 6, Deus dizendo que vai destruir o mundo de novo. Deus vai destruir o mundo com um dilúvio. O juízo de Deus vai vir sobre o mundo.
Mas entre o progresso do pecado, no capítulo 4, e entre o juízo de Deus, no capítulo 6, nós temos o capítulo 5, mostrando que ainda em meio ao progresso do pecado, ainda no mundo caído, é possível ter comunhão com Deus. Essa é a mensagem do capítulo 5 para nós. E olha como o autor vai construindo esta bela ideia. A Bíblia é tão realista, irmãos. A Bíblia diz para nós que a vida é bela, mas a vida é dura. Olha como o texto começa, dizendo que esta é a história dos filhos de Adão, no dia em que Deus os criou, a sua imagem e semelhança o fez. Olha como a história do mundo começa. Criou Deus o homem e sua mulher e os abençoou. É assim que a criação começa, com o homem e a mulher abençoados no mundo, abençoado por Deus. Porém, o pecado entrou no mundo e mudou esta realidade. Olha o verso 29 do capítulo 5, o que diz Lameque nesse texto. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra, que o Senhor amaldiçoou. O Senhor disse em Gênesis capítulo 3, maldita é a terra por tua causa, homem, por conta do teu pecado. Você vai viver, mas você vai voltar ao pó que fostes criado. Veja, o mundo, a realidade que nós vivemos está sob a condenação de Deus. Esta maldição de Deus presente na nossa realidade. A Bíblia não esconde isso de nós. É por isso que a vida é dura, irmãos. É por isso que o sofrimento bate na nossa porta. É por isso que a morte entrou na nossa vida e na nossa família. E um dia, todos nós, se o Senhor Jesus não voltar antes, vamos experimentar a morte. Porque vivemos numa realidade de um mundo influenciado pelo pecado. A vida é bela, mas a vida é dura, irmãos. E até para aqueles que amam o Senhor. Vejam no capítulo 5 que nós lemos, olha o que o texto vai dizer, 8 vezes o verbo morreu aparece nesse texto. 8 vezes, geração após geração. A morte é uma confirmação de que nós vivemos num mundo caído. O Senhor disse, no dia em que comerdes do fruto que eu disse para não comer, certamente você morrerá, porque o salário do pecado é a morte. E nós vivemos nesta realidade influenciada por isto. É por isso que nós nascemos, até o nosso nascimento é sofrível. A criança nasce e chora. E se ela não chorar, tem alguma coisa errada. O Senhor disse que traria grande sofrimento para a geração de vida. Em Gênesis capítulo 3, quando ele diz que a mulher que ele colocará muita dor sobre a geração dos filhos, ele está dizendo isso, irmãos, que a vida vai ser sofrida. O gerar vida, que é uma bênção de Deus, não deixou de ser. Deus continua abençoando o seu mundo, porque é o mundo criado por Deus. Mas esse mundo criado por Deus, agora vive sob o sofrimento por conta do pecado. A Bíblia é realista para nós. A Bíblia não esconde a realidade. Vivemos num mundo caído, e viver num mundo caído é viver num mundo de crises. Crises, meus irmãos. Porque coisas ruins acontecem na nossa vida, tudo diante dos planos de Deus, planos eternos, como nós cantamos aqui. Mas a razão que a Escritura nos mostra para aquilo que nós não entendemos da parte de Deus, aquilo que Ele revelou para nós é porque vivemos num mundo caído. E viver num mundo caído é viver num mundo de crise. Nós temos a morte cercando até mesmo a família daqueles que invocam o nome do Senhor. Nós temos a morte cercando aqueles que adoram a Deus, assim como aqueles que não adoram. Porque viver num mundo caído é viver num mundo de crise. A vida é bela, mas a vida é dura, irmãos. A cada dia que passa, o nosso corpo vai envelhecendo, e à medida que o corpo vai envelhecendo, o corpo vai morrendo. Não é assim?
Pegue um jovem, o Luiz está aqui nos seus 17 anos. Hoje ele tem força, hoje ele tem vigor. Mas quando ele chegar aos 80, aos 90, se Deus assim quiser, vai ser diferente, não é? O corpo começa a doer. Eu não sou tão velho assim, mas o corpo já dói. Eu vou jogar futebol com a rapaziada, eu sofro, não consigo acompanhar mais. Eu e o Davi Barnett, né? A barriga começa a crescer, o joelho dói. Que coisa! Por que isso acontece? Porque vivemos num mundo caído. Porque vivemos num mundo em que a morte é a consequência do pecado. Essa é a realidade para todos nós. Agora, a Escritura é clara em relação a isso. Mas mesmo diante desse mundo caído, é possível encontrar esperança, irmãos. Essa é a mensagem do capítulo 5. Mesmo diante desta realidade difícil, dura, a vida dura, sofrível, mesmo diante disto, é possível encontrar esperança em Deus neste mundo caído. É possível ter esperança mesmo diante do sofrimento. É possível ter esperança. E como nós podemos encontrar essa esperança? O texto vai mostrar para nós dois ensinamentos para que isso aconteça. O primeiro que eu quero ressaltar é a partir do verso 21, que diz assim: andou Enoque com Deus. O primeiro ensinamento para encontrar esperança no mundo caído é andar com Deus. Sem andar com Deus é impossível encontrar esperança nesse mundo caído, meus irmãos. Olha só como o texto vai se construindo. Nós temos Adão, Sete, Cainã, Enós, Maalalel, Jared, tantos nomes, e a sequência é, resumindo para os irmãos: viveu, gerou, morreu. Viveu Adão, gerou a Sete, viveu tantos anos, morreu Adão. Aí vem Sete, viveu Sete, gerou Enós e morreu. E vem Enós, viveu, gerou, morreu. E o próximo, viveu, gerou, morreu. O ciclo da vida sendo completado. Viveu, gerou, morreu. Até que a gente chega e o texto muda completamente. E um homem viveu, gerou e andou com Deus. Enoque andou com Deus. O texto quer nos chamar a atenção para esse homem, irmãos, esse personagem, esse Enoque. E por que o texto está fazendo isso? Lembra do contraste da geração entre a geração de Sete e a geração de Caim? A geração de Caim descrita no capítulo 4 com um homem, o quinto depois de Caim, é Lameque. Esse homem é a encarnação do mal. Esse homem mau é o homem que produz mais violência, mais morte. Ele se afasta ainda mais de Deus do que os seus antecessores. O quinto depois de Caim, o sétimo depois de Adão. Mas Noé é o sétimo depois de Adão, o quinto depois de Sete, nessa outra família. Enquanto o Lameque da família de Caim, ele distorce, ele é violento, ele assassina, ele se afasta de Deus, enquanto ele produz violência, ele rejeita a Deus. Enoque anda com Deus no mundo caído. Essa é a grande diferença. Agora precisamos entender o que é andar com Deus. O que é andar com Deus? O que significa andar com Ele? Já parou para pensar nisso? O que significa andar com Deus? Pense em andar como uma questão de movimento. Quando você anda, você está em movimento, você está em ação. Andar com Deus, irmãos, num sentido, significa estar em movimento. Estar em movimento, mas não é no seu próprio movimento. É você andar nos passos de Deus. Andar com Deus significa discipulado, significa segui-lo. Isso significa andar com Ele.
Andar com Deus significa abrir mão do seu próprio caminho, abrir mão da sua própria direção, abrir mão daquilo que você acha que é o certo e que é o correto, que a maneira de se viver é esta. Andar com Deus significa abrir mão de tudo isso, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir pelo caminho que Ele tem traçado. Isto é andar com Deus. Acho que eu assustei. Mas andar com Deus, irmãos, significa andar pelo caminho do discipulado. Andar com Deus é esse movimento negando a si mesmo, dizendo não para as suas vontades. Sem isso é impossível ser um discípulo de Cristo. Jesus disse: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande comigo, siga-me. Se não for assim, não tem como seguir a Jesus. Isso é andar com Deus. Esse homem andou com Deus. Enoque andou com Deus. Significa comunhão. Comunhão, irmãos. Andar com Deus significa comunhão. Lembram do capítulo 3, quando Deus descia para o jardim do Éden na virada do dia para ter comunhão com o homem? Aí entra o pecado no mundo. E o texto diz que quando o homem ouve os passos de Deus vindo pelo jardim, ele se esconde. É isso que o pecado faz. Andar com Deus é o oposto de se esconder. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Andar com Deus é ter intimidade com Deus. É de fato conhecê-lo. É de fato ter acesso a Ele. Isto é andar com Deus. Você tem andado com Deus? Porque sem andar com Deus, não é possível ter esperança no mundo caído. No mundo de crises, um mundo de crise sem Deus se torna ainda mais difícil, se torna ainda mais duro, a realidade se torna ainda mais sofrível. Mas, andando com Deus, é possível encontrar esperança no mundo caído. E olha só o que acontece quando esse homem anda com Deus. Vai dizer que ele viveu a vida comum como todos os outros, ele gerou filhos e filhas, mas olha o verso 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse homem, diferente dos outros, passou por algo incrível. Ele não experimentou a morte física. Ele não experimentou o que todos nós um dia provavelmente experimentaremos. Eu fico parando para imaginar como é aquele momento da morte. Como é o momento da morte? Talvez alguém que já passou por um risco de vida tenha uma noção um pouco maior disso. O que será que vai acontecer no momento em que a morte se aproximar de nós? Parece que nós percebemos isso. Quando conversamos com as pessoas que estão próximas da morte, muitas delas estão conscientes de que vão morrer. Será que vai vir desespero? Será que vai vir medo? Será que vai vir um sentimento de culpa por não ter feito alguma coisa? O que vai vir? Mas quando nós olhamos para Enoque, ele não experimentou isso. Agora, qual que é a grande lição disso, meus irmãos? A grande lição é que onde a comunhão com Deus é restaurada, a vida acontece. Onde a comunhão com Deus é restaurada, a vida acontece. Essa é a mensagem que Enoque está passando para nós. Essa é a mensagem que o texto está nos mostrando. Onde a comunhão com Deus é restaurada, a vida acontece, a vida vence a morte, irmãos. Essa é a grande esperança que nós temos. Em Cristo Jesus, nós também venceremos a morte. A única diferença é o tempo disso. Enoque foi uma espécie o primeiro a não experimentar a morte, mas todos aqueles, no ressoar da última trombeta, quando o Senhor Jesus estiver voltando, todos os que estiverem vivos
serão transformados e terão comunhão com Deus sem ter experimentado a morte também. E aí Paulo, quando escreve 1 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 50 até o verso 55, ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua acusação? Graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele nós vamos vencer a morte. Em João capítulo 11, quando naquela situação de Lázaro que está morto, e aí aquelas conversas de Jesus com as irmãs de Lázaro, Jesus diz algo maravilhoso. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque onde a comunhão com Deus é restaurada, a vida acontece. O Senhor Jesus disse em João capítulo 17, verso 3, o que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a mim, a quem tu enviaste. O que é a vida eterna se não ter comunhão com Deus? O que é a vida eterna se não andar com Deus? Isso nós já experimentamos a partir do momento que vivemos com Deus, porque onde a comunhão com Ele é restaurada, a vida acontece. E ainda que a morte nos alcance, nós viveremos. Ainda que a morte toque o nosso lar, nós viveremos com Deus para sempre, ainda que estejamos separados daqueles que nos amam por curto período de tempo, mas viveremos uma eternidade com o Senhor. Esta é a grande esperança que o cristianismo traz para nós. Essa é a nossa grande esperança, porque se a nossa vida se resume a essa existência, se a nossa vida se resume a esta realidade, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas em Cristo Jesus, ainda que morramos, viveremos. Porque onde a comunhão com Deus é restaurada, a vida acontece. Essa é a grande mensagem desse texto para nós. Por isso é possível encontrar esperança, mesmo vivendo num mundo de crises. Mas há uma segunda lição para nós. E aí então Enoque gerou a Metusalém, ou Matusalém, em algumas versões. Este foi o homem, segundo a Escritura, que viveu mais tempo na face da terra. Viveu 969 anos e morreu. Aí ele teve um filho. O filho dele chama Lameque. E aí, olha só que detalhe interessante. Viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Num primeiro momento, quando nós olhamos esse texto, nós podemos pensar: o que Lameque está dizendo? Veja, sempre o capítulo 5 em contraste com o capítulo 4. O capítulo 4 aparece um Lameque. Ele é mau, ele é terrível, ele é violento, ele não liga para a condenação do pecado, ele não está nem aí para Deus, ele é um ímpio que diz em seu coração não a Deus. Ele vive como se estivesse tudo bem, é a vida dele, ele faz o que ele quiser, é como se ele dissesse: meu corpo, minhas regras, é como se ele dissesse: a vida é minha, eu vivo assim, eu não estou ligando para o que Deus acha, para o que Deus diz. Esse é o Lameque do capítulo 4, o Lameque da geração de Caim, um homem ímpio, um homem mau, um homem que não ama a Deus, que rejeita o Senhor. Este é o Lameque. Mas o Lameque do capítulo 5, ele sofre por conta das consequências do pecado. Ele vive num mundo difícil, ele está cansado da dura realidade, ele está sofrendo. E olha o que ele diz: pôs-lhe o nome de Noé, e ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. No capítulo 3, o Senhor disse: maldita é a terra por tua causa. Você vai trabalhar muito, vai suar para garantir o pão, a realidade vai ser dura, vai ser difícil. Mas Deus fez uma promessa para a humanidade em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus disse que mandaria o descendente da mulher, que mudaria a situação do mundo. Deus enviaria alguém
que restauraria todas as coisas. Deus enviaria o descendente da mulher, que iria redimir tudo aquilo que o pecado destruiu. Lameque põe a esperança na promessa de Deus, no filho da mulher que viria. Ele acha que pode ser Noé, e ele diz: este nos consolará. Meus irmãos, para buscarmos esperança no mundo caído, é preciso buscar refúgio nas promessas de Deus. Sem buscarmos refúgio em Deus, nós buscaremos refúgio em outras coisas ou em outras pessoas. Porque nós buscaremos refúgio. A pergunta é: em quem nós buscamos refúgio? Em Deus ou em outras coisas? A descendência de Caim buscou refúgio numa grande cidade. Buscou refúgio no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento da civilização, que nós trabalhamos no capítulo 4. Eles buscaram refúgio em si mesmos. Mas esse homem busca refúgio no descendente da mulher, naquele que nasceria para redimir tudo aquilo que o pecado destruiu. E ele diz: este nos consolará dos trabalhos e das fadigas. Esse mudará a realidade. E é interessante que o nome Noé literalmente significa descanso. Noé significa descanso ou consolo. Veja, a esperança desse homem não está no desenvolvimento da sociedade. A esperança desse homem não está na sua própria força em mudar a realidade do mundo. Esse homem não é um revolucionário. Esse homem aguarda o filho da mulher que viria para mudar a realidade do mundo. Esse homem espera na promessa de Deus. Sem buscarmos esperança, sem buscarmos refúgio na promessa do descendente da mulher, que a Escritura depois vai dizer que é o Senhor Jesus Cristo, não há esperança para nós. Fora de Jesus não há esperança para o mundo. E eu gosto tanto daquele texto de Mateus capítulo 11, verso 28, em que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e achareis descanso para a vossa alma. Esse homem aguarda o descendente da mulher. Ele põe o refúgio dele na promessa de Deus. Se nós quisermos encontrar esperança no mundo caído, é preciso olhar para Jesus. Em meio às crises que vivemos, por conta de vivermos num mundo caído, é preciso olhar para Jesus, para as promessas de que este Jesus, o Filho de Deus que se tornou homem, que viveu entre nós de forma perfeita, em perfeita obediência, jamais pecou, e ainda assim morreu numa cruz, no lugar do pecador, ressuscitando ao terceiro dia, para vencer a morte, demonstrando que nele a vitória da vida sobre a morte é possível para todo aquele que nele crê. Este Jesus que venceu, ele é a nossa esperança, ele é a esperança para todo aquele que nele crê, todo aquele que põe a sua confiança nele, todo aquele que descansa nele, todo aquele que vem até ele. Este encontra refúgio, este encontra esperança. Em meio às crises da vida, por vivermos num mundo caído, a nossa única esperança é ir até o Senhor Jesus. Talvez você já tenha ido ao Senhor Jesus para a salvação. Aquela primeira ida, aquela primeira conversão, de ir até Jesus e encontrar a vida eterna nele, crendo, confessando-o como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Essa é a primeira ida, a mais importante de todas, a fundamental, a essencial. Mas é preciso, irmãos, irmos até Jesus constantemente, encontrarmos descanso nele constantemente, porque vivemos num mundo caído, porque essa vida é cansativa, porque essa vida é sofrível. Por isso precisamos de Jesus, precisamos ir até ele, precisamos encontrar nele o nosso refúgio,
porque Ele um dia irá voltar, irá restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu, irá redimir toda a criação, irá eliminar a morte de uma vez por todas, o sofrimento de uma vez por todas, e vai inaugurar o reino de Deus de forma plena e perfeita e para sempre. Nós viveremos com Ele, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Essa é a grande esperança de quem encontra refúgio em Deus, nas promessas de Deus. Em que você tem buscado refúgio quando a crise chega na sua família, quando a crise alcança o teu coração, quando as dificuldades tocam a tua vida, a tua realidade? Em quem você busca refúgio? Há muitas formas. Por vezes o nosso refúgio está na fuga da realidade. Por vezes o nosso refúgio está em negar a crise que estamos vivendo. Pessoas vivem em crise e negam a crise. E a crise só piora. Quanto mais você nega, mais ela te aperta, até o ponto que você não aguenta mais. Por isso é preciso dizer ao Senhor: Senhor, eu estou em crise, mas eu quero encontrar refúgio em Ti. Porque há esperança em Jesus Cristo, no descendente da mulher, que irá restaurar todas as coisas, e Ele já começou a fazer uma grande obra em nossas vidas e no mundo, ainda que experimentemos o sofrimento na nossa vida e na nossa realidade. Em quem você busca esperança? Eu quero finalizar essa meditação, essa reflexão, pensando e dando algumas orientações práticas para nós. A primeira é: mantenha uma visão bíblica sobre a realidade. A vida, meus irmãos, é difícil, é dura, mas em Cristo Jesus há esperança para ela. Há esperança para nós. Não negamos que a vida é sofrível, não negamos isso. Não negamos a realidade. Quão difícil é, irmãos, uma pessoa que vive negando esta realidade. Quão difícil é, eu vejo alguns irmãos envelhecendo, negando a realidade do pecado, e negando a realidade de que a vida irá acabar um dia. Esta vida aqui, este corpo irá perecer. E por vezes há uma revolta, porque perdeu algumas coisas que antes tinha e agora não tem mais. Não é possível fazer aquela caminhada, não é possível mais fazer muitas coisas. Por quê? Porque vivemos num mundo caído. Esta é a realidade. Moisés, escrevendo o Salmo 90, depois você pode ler esse salmo, ele diz que a vida é difícil. Nós vivemos, e depois dos 70 e 80, a vida se torna canseiro e enfado. Ainda que frutifiquemos, ainda que Deus nos abençoe, ainda que haja esperança para nós, a vida vai continuar canseiro e enfado, porque vivemos num mundo caído. Por isso é preciso compreender a realidade do que é esse mundo que nós vivemos, irmãos. Às vezes o sofrimento vem à nossa porta e nos pega simplesmente de surpresa. Mas se nós entendemos que vivemos num mundo caído, o sofrimento não deveria ser algo surpreendente para nós. O que deveria ser surpreendente são as alegrias. É a bondade de Deus nos dando momentos bons, alegres, momentos maravilhosos. Isso é surpreendente, isso é a expressão da graça, porque vivemos num mundo caído. Devemos ter uma visão mais realista da realidade. Porém, essa visão realista não é uma visão cética, não é uma visão sem esperança, não é uma visão pessimista, é uma visão que acredita na esperança em Cristo Jesus, que olha para o futuro e vê esperança, para o presente, que olha para as promessas de Deus em Cristo Jesus e encontra forças para caminhar hoje em meio ao sofrimento. Essa é a visão bíblica que nós precisamos. Essa é a visão bíblica que nós precisamos. Mantenha os olhos nas promessas de Deus. Mantenha. Quando estiver muito difícil, quando a realidade aqui estiver sofrível demais, abra sua Bíblia,
Leia Apocalipse capítulo 21, leia Apocalipse capítulo 22, leia o Senhor Jesus dizendo, ainda que morra, viverá. Leia Efésios 1, que diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Leia o Salmo 23, dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ainda na presença dos meus inimigos, Tu me preparas uma mesa. E bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lembre-se das promessas de Deus. Mantenha os olhos em Cristo Jesus. Em meio à crise aguda, busque refúgio nele. Quem busca refúgio em Deus, encontra esperança, mesmo no mundo de crises. Essa é a mensagem de Gênesis capítulo 5. E o meu desejo para você, meu irmão, minha irmã, é que você encontre esse refúgio nele. E encontre essa esperança nele. E que você ande com Deus em meio às dificuldades da vida, que você encontre comunhão com Deus, mesmo em meio aos sofrimentos. Veja, a situação não mudou. Lameque pediu e buscou esperança, mas morreu. A situação não mudou, mas Lameque mudou. É isso que nós vemos nas Escrituras. Quando Paulo estava com um espinho na carne, a situação não mudou, mas Paulo mudou. Quando o profeta Abacuque ora ao Senhor pedindo para ele não destruir Jerusalém, e o Senhor diz para ele, eu vou destruir, a situação não mudou, mas Abacuque mudou. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegro no Senhor. O salmista Asaf, no Salmo 73, sofrendo porque o ímpio prosperava e ele não, sofrendo porque o seu corpo desfalecia, ele diz, no final a situação não mudou, mas ele diz, ainda que a minha carne e o meu corpo desfaleçam, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o meu prazer está nele. A situação por vezes não muda, mas nós podemos mudar, encontrando esperança em Cristo Jesus. Essa é a esperança para nós, essa é a esperança bíblica que nós temos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Quão bom é poder ter esperança em Ti. Quão bom é poder saber que mesmo no mundo caído, mesmo no mundo sob a influência do pecado, no mundo de crise, nós temos esperança em Ti. E o Senhor é a nossa esperança. E o nosso coração pode encontrar refúgio em Ti, Deus. Nos ajude, Senhor, eu oro especialmente agora pelos irmãos que estão vivendo aquele tempo agudo de crise, aquela crise que está tão grande, Senhor, tanto sofrimento. Ó Deus, envie esperança, conforte o coração dos meus irmãos com esta palavra e nos ajude a glorificar o Teu nome, ainda que a situação não mude, Deus. Queremos encontrar esperança em Ti. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público, depois de um tempo de meditação na palavra do Senhor. E eu quero convidar você que está aqui a colocar-se em pé. Vamos fazer uma oração final, após o culto, às 10h30, teremos a nossa escola bíblica. Se você está em casa, se conecte, participe da aula no canal do YouTube da nossa igreja. As outras classes no Zoom, no WhatsApp, participe das nossas atividades no dia de hoje. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Senhor, nosso Deus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo juntos, assentados ao redor da Tua palavra, podendo cantar louvores a Ti. Saber que, ainda que tudo não se resolva a nossa vida, Tu és Deus, Tu és bom, sempre tens o melhor para nós. Essa é a nossa confiança em Ti, Deus. Essa é a nossa esperança no Senhor.
Nós então te agradecemos e te louvamos. Ó Deus, abençoa o teu povo que o Senhor reuniu aqui, teu povo que está em casa, dá esperança, fortalece a vida, a fé, os corações em meio às dificuldades, Deus. E se for da tua vontade, retira o sofrimento, Senhor. Transforma, poupa a vida, Deus. Cura, Senhor. Abençoe o teu povo. Abre portas, Senhor. Livra do sofrimento como o Senhor fez em tantas vezes da história e continua fazendo. Nossa esperança está em Ti. Se o Senhor irá fazer grandes coisas, nós cremos. Se o Senhor não fizer, nós continuamos crendo no Senhor. Nós continuamos com o Senhor. Queremos andar contigo, Deus. Por isso, rogamos ao Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo, seja com cada um aqui reunido e com todo o povo do Senhor, espalhado em toda a terra, hoje e até a volta bendita, gloriosa e esperada do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, podem sentar. Vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei, tem algo além, eu sei, olhando os teus olhos, um susto eu levei, quando percebi que não estavam em mim, mas no ferido, angustiado, pobre aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que o menos é mais. Tu és cego, o pobre é rico, tu és sábio, último. O fraco é forte, quem perde que ganha, quem morre vive para ti. O menos é mais, o pobre é rico, tu és sábio, último. Primeiro é o fraco.
arco é forte, grande é